iniciar o seminário de Psicologia Social, onde nós vamos abordar as relações de gênero. Vamos falar de transexualidade, homofobia, teorias estruturalistas, binarismo, conjugalidade, família, transfobia, homofobia, dentre outros. Sabemos que gênero é uma gama de características pertencentes à masculinidade e feminilidade. Agora com vocês. Bom, se ser uma mulher é ter uma vagina, por que existem expressões como isso é coisa de mulher? Da mesma forma, se ser homem é ter um pênis, por que existem expressões como isso é coisa de homem? O sexo social, o gênero, é usado para designar a construção social do sexo biológico. Esse conceito faz uma distinção entre a dimensão biológica e natural, que é o sexo, e a dimensão cultural e social, que é o gênero. A definição tradicional de gênero pode ser usada como sinônimo de sexo para definir o que é próprio do sexo masculino e próprio do sexo feminino. Mas a partir do ponto de vista das ciências sociais e da psicologia principalmente, o gênero é utilizado para ser entendido como aquilo que diferencia socialmente as pessoas, levando em consideração os padrões socio-histórico-culturais que são atribuídos a cada um desses grupos. As maneiras como homens e mulheres se comportam são entendidos como aprendizados socioculturais que nos ensinam a agir de acordo com as prescrições de cada gênero. Há uma grande expectativa social em relação às ações, atitudes, expressões de mulheres e homens. Existem também modos e locais específicos de trabalho, cuidado com a família, circulação, vestimenta, atração física, além de expectativas sobre quais atividades devem ser desempenhadas por cada um desses grupos. Sexo biológico é o conjunto de características físicas oriundas de uma combinação cromossômica. Basicamente está relacionado à existência dos órgãos genitais, pênis, vagina e nenhum deles, e com o conceito relacionado a macho, homem e fêmea, mulher, e intersexo. Ao falarmos de sexo biológico masculino e a presença do pênis, foram e ainda são frequentemente associados à nossa sociedade, ao nosso contexto social, ao poder de força. Já o sexo biológico feminino e a presença da vagina automaticamente são associados à submissão ao homem, à fragilidade, à doçura. Sexo biológico diz respeito também ao órgão sexual que nascemos em nosso corpo. Aran diz que são órgãos reprodutivos ou quais são fixados em corpo orgânico. Sendo assim, essa marca biológica não irá definir a identidade de gênero e nem a nossa identidade. Quando falamos de gênero, uma das problemáticas mais discutida e combatida é o processo de legitimação do gênero feminino como sendo subordinado, submisso e até mesmo inferior ao gênero masculino. São diversas as teorias que tentam explicar e até mesmo validar este fenômeno de hierarquia entre gêneros, respaldando-se em argumentos que tentam reforçar a aceitação de que essa hegemonia do gênero masculino é de fato legítima. Dentre elas, abordaremos aqui as chamadas estruturalistas, que explicam a subordinação feminina como um aspecto cultural, porém, paradoxalmente, de abrangência universal. Um grupo considera que o status e a autoridade das mulheres seriam menor, pois mulheres estariam ligadas ao domínio doméstico, enquanto os homens estariam associados ao domínio público. Por quê? Porque as mulheres passam por gestação e precisam cuidar dos seus filhos, e dessa forma ficam restritas às atividades do lar por muito tempo. Assim, tudo dependeria desse grau maior ou menor do envolvimento da mulher nos processos públicos e quanto o homem poderia se envolver na esfera doméstica. Um segundo grupo ressalta que essa supremacia masculina se deve à sistemática de divisão de trabalho por gênero, onde, desde os primórdios da civilização, mulheres estariam ligadas à natureza, homens estariam ligados à cultura.
A cultura modifica a natureza para atender às diversas necessidades humanas, sendo, portanto, vista como superior à natureza. Assim, o masculino, que é cultura, é superior ao feminino, que é natureza. Homens dominam as mulheres pelos mesmos motivos que modificam a natureza, para atender às suas próprias necessidades. A pergunta é: até quando? O machismo é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direitos entre os gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino, oprimindo assim de diversas formas as mulheres. Uma pessoa machista é aquela que acredita que homens e mulheres eles têm papéis distintos na sociedade e eles julgam a mulher como inferior ao homem em aspectos físicos, intelectuais e sociais. Esse pensamento machista ele é cultural, ele tem sido normalizado por muito tempo e há apenas algumas décadas esse comportamento é problematizado, especialmente pelos movimentos feministas. Então, nós vivemos em uma sociedade que é considerada machista e isso se manifesta de diversas formas, em diversos problemas, como a desigualdade de direitos entre homens e mulheres, altos índices de violência, assédio, estupro, objetificação da mulher, diferença salarial e muitos outros efeitos. A desigualdade de gênero é um dos fatores que perpetua as diferenças sociais. E esse senso que legitima o machismo, ele subjuga as mulheres, favorecendo pensamentos estigmatizados existentes em contexto social, econômico, cultural, político, ganhando visibilidade nas constantes diferenças salariais, atribuições de cargos, funções e papéis, que mesmo sendo qualificadas para tais cargos, muitas mulheres elas ainda ganham salários e funções inferiores à dos homens. Outra questão importante a ser discutida é como o pensamento machista ele influencia nos altos índices de violência contra a mulher. Quando o machista ele vê a mulher como objeto e sendo algo de sua propriedade, que devem seguir suas normas, suas regras, levando a relacionamentos abusivos, com abusos psicológicos, físicos e, em muitos casos, levando até um crime maior que é o feminicídio. O que é o feminicídio? É o assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de gênero. No Brasil, é considerado crime hediondo desde 2015. Segundo o Código Penal, pode envolver violência doméstica e familiar e ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É importante tipificar o feminicídio para reconhecer, na forma da lei, que mulheres estão sendo mortas pela razão de serem mulheres, expondo a tamanha desigualdade de gênero que persiste em nossa sociedade. Combater a impunidade evita que feminicidas sejam beneficiados por interpretações jurídicas inaceitáveis, como de terem cometido um crime passional. Ainda protege a dignidade da vítima, ao contrariar as estratégias de se desqualificarem mediaticamente a condição de mulheres brutalmente assassinadas, atribuindo a elas a responsabilidade pelo crime de que foram vítimas. Apesar da evolução visível da posição da mulher na sociedade e dos avanços obtidos na legislação brasileira, os casos de feminicídio continuam aumentando, sendo que grande parcela desses delitos é passional. O Brasil é considerado o quinto país do mundo com maior número de feminicídios, e as maiores vítimas são negras e jovens com idade entre 18 e 30 anos. O contexto atual que vivemos tem agravado a condição de risco dessas mulheres. Conforme dados levantados em 12 estados do Brasil para o estudo Violência Doméstica durante a pandemia de Covid-19, houve um aumento na média nacional de 22,2%, referente aos meses de março e abril deste ano, se comparados com o mesmo período do ano anterior. O feminicídio não tem a ver com problema de casal, com problema de relacionamento. Tem a ver, sim, com estrutura social que menospreza as mulheres, que tenta dizer que somos menos, que nossas vidas nada valem, que os homens são os senhores de nós. Não são. Dia a dia a gente mostra isso. Dia a dia a gente exige respeito. Exige o direito de ser e de existir a partir de nossas próprias vontades. O feminicídio começa com as atitudes machistas, desde o início das relações, com discussões violentas, muitas vezes geradas por um ciúme doentio. A luta pela violência precisa ser de todos nós, e não apenas de todas nós.
Identidade de gênero. A identidade de gênero refere-se à equivalência entre o sexo biológico e o gênero do indivíduo, existindo assim toda uma diversidade acerca disso, uma vez que envolve ainda a experiência que esse indivíduo tem com o seu próprio gênero, consigo mesmo, sendo de certa forma algo muito particular e individual. Assim, a gente discute sobre cisgênero, transgênero e ainda sobre não binário, que são as identidades que a gente encontra. Dessa forma, indivíduos cisgêneros são aqueles que nascem com determinado sexo biológico e se identificam com esse gênero, sendo feminino, masculino ou hermafrodita. No caso dos transgêneros, são os indivíduos que nascem com determinado sexo biológico, porém não se identificam com aquele gênero. Ainda, no caso dos não binários, são os indivíduos que não se identificam completamente, não se sentem confortáveis com nenhum dos gêneros. Embora a sociedade ou o mercado generifique coisas de homem e coisas de mulher, as coisas por si só, elas não têm gênero. Então a gente vai chamar de expressão de gênero toda a manifestação pública da pessoa. Corte de cabelo, maneira de se vestir, o nome, características corporais, ou seja, é a maneira como ela interage com os outros. Expressão de gênero nem sempre corresponde ao sexo biológico, independe da sexualidade. É a maneira que a pessoa se expressa, é a maneira como a pessoa se coloca no mundo, e isso quem define é a própria pessoa. Expressão, ou também chamado de performance de gênero, não precisa necessariamente estar alinhada com a identidade de gênero. Uma pessoa pode ser de um gênero e se expressar de outro gênero ou dos outros dois ao mesmo tempo. Transexualidade. Para vocês entenderem melhor, é bom a gente saber o conceito de 3 coisas, que é a identidade de gênero, gênero e orientação sexual. Uma pessoa nasce biologicamente de um gênero, ou seja, ou ela é do gênero feminino ou é do gênero masculino. Ou seja, o gênero é aquilo que é atribuído ao órgão sexual da pessoa. Falamos de identidade de gênero, como o próprio nome diz, é identidade, como uma pessoa se identifica. Se ela se identifica sendo do gênero masculino ou como ela se identifica sendo pelo gênero feminino. Já a orientação sexual retrata o desejo, o sexo pelo qual a pessoa sente o desejo. Por exemplo, se sente pelo mesmo sexo, se chama de homossexual. Já quando sente atração pelo sexo oposto, heterossexual. E quando sente pelo ambos sexo, bissexual. Então, quando procuramos sobre a transexualidade na internet, a gente pode ver que muita gente confunde a transexualidade com travestismo. Eu vou explicar o porquê. Por ser palavras que se parecem, as diferenças são bastante diferentes, né? Então, a diferença entre a transexualidade e o travestismo é essa. E para começar, eu quero estar perguntando para vocês: orientação sexual ou opção sexual? E eu comecei perguntando isso porque eu acho que em algum momento da vida de vocês já ouviram o termo opção sexual. E era muito utilizado, mas hoje em dia o correto, seria utilizar o orientação. Por quê? Porque a opção nos remete a uma escolha. Então, parece que o indivíduo escolheu ser homossexual ao invés de heterossexual. Então, é como se fosse uma escolha dele, mas na verdade não é, nós sabemos disso. Até porque nós não nascemos com a orientação sexual definida. A gente vai descobrindo de acordo com práticas, convivências, e aí eu já vou entrando no sufixo ismo, que era muito utilizado, mas onde eu quero chegar é o dade. O dade vem a ser, que é o que utilizamos agora, que é sexualidade,
ele remete a isso, ele significa, né, essas vivências, essas práticas que vão ocorrendo ao decorrer da vida do indivíduo. Então, ao invés de utilizar o sexualismo, que remete à doença, a gente usa agora o sexualidade, que seria mais correto. Bom, Glória, mas qual ia ser o conceito de orientação sexual? A orientação sexual é a direção do desejo afetivo ou erótico do indivíduo. Mas e o que os psicólogos, né, pensam sobre isso? Qual a prática no consultório do psicólogo? Ele pode dar orientação sexual? Não, gente, o psicólogo não decide a orientação sexual da pessoa e muitas das vezes a gente vê em relato de professores, muitas das vezes tem indivíduos que vão pro psicólogo, mas eu não sei o que eu sou, né, procurando uma resposta para a orientação sexual e que só quem pode decidir isso é o indivíduo. O termo homofobia foi empregado pela primeira vez em 71 pelo psicólogo nova-iorquino George Weinberg em sua obra intitulada Sociedade e Saúde Homossexual. Ele afirma que as pessoas que alimentam a homofobia possuem problemas psicológicos, propondo, dentre outras medidas, a retirada do termo homossexualidade da lista de doenças. A transfobia é um preconceito contra os transexuais. Isso acaba derivando na violência física, psicológica ou moral. A transfobia é uma aversão aos trans, e muitas das vezes eles acabam sofrendo violências que podem ser explícitas ou veladas. Esse preconceito é o resultado, ou seja, ele é derivado da não aceitação de alguns indivíduos. Atualmente, o Brasil é um país muito violento, principalmente com as pessoas transexuais. As ações de transfobia, elas vão além de preconceitos cotidianos, como a desigualdade, tratamento e a diminuição da pessoa em questão. Elas ainda podem se traduzir em crimes de ódio, quando a pessoa ou as suas propriedades elas são atacadas de alguma forma, e aí isso é para ser considerado como um crime de ódio. Companheirismo, ele é um comportamento que caracteriza o modo amistoso, bondoso, leal no convívio entre duas pessoas. O companheirismo, ele é caracterizado de quem é companheiro, ou seja, amigos, parceiros, camaradas e entre outros. Segundo a psicóloga Adriana Lopes Paneghini, ela diz que para ser companheiro não basta apenas estar presente, mas sim estar junto. Se ouvir, entender, compreender a hora certa de falar, compartilhar de diversas situações do cotidiano e da vida é essencial. E para agir como companheirismo é fundamental em uma vida comunitária, seja ela no trabalho, familiar ou entre amigos. O ser humano, ele precisa de relações interpessoais. E uma das suas necessidades básicas é a socialização. O que é binarismo? Binarismo é uma estrutura de pensamento binária. É um pensar o mundo com opostos e de uma forma binarista, como, por exemplo, o bem e o mal, a luz e a escuridão, o homem e a mulher, dentre outros exemplos. É o famoso 8 ou 80. Na visão binarista, em relação ao gênero, é confundida a identidade de gênero com a orientação sexual. Além do heterossexual, do homossexual e do bissexual, é possível ter outras tantas formas de orientação sexual, como, por exemplo, o assexual, que sente atração afetiva e romântica, ou pansexual, que é a pessoa que sente atração por todos os
tipos de identidades de gênero, como homem cis, homem trans, mulher cis, mulher trans, gênero binário e outras formas. Já a identidade de gênero diz respeito ao gênero com o qual a pessoa se identifica, que pode ou não coincidir com o sexo biológico desta pessoa. Diante desse contexto, é importante para cada pessoa que se classifique da melhor forma que entender, ou então que nem se classifique. A conjugalidade diz respeito à vinculação entre dois indivíduos independentes, formando um terceiro elemento, que seria a relação, o nós do casal. Esse terceiro elemento está presente na teoria tridimensional do amor, proposta por Sternberg, onde ele estabelece três dimensões para a relação conjugal. A dimensão da paixão, onde seria uma atração afetiva, sexual e romântica entre as partes. Teria a dimensão da intimidade, onde haveria uma troca mútua de sentimentos, um envolvimento emocional. E a dimensão do compromisso, onde haveria seria pautado na escolha de manter o relacionamento, onde haveria uma estabilidade ou não do relacionamento. Dentro do contexto da conjugalidade, está presente as tarefas de desenvolvimento, que irão implicar na satisfação ou não da relação. Essas tarefas de desenvolvimento implicam no desenvolvimento, vão surgindo diante de várias experiências e se desenvolve na capacidade de se reinventar e manter o relacionamento, construir uma personalidade para esse novo elemento, que é a relação, o desenvolvimento de hábitos novos, tendo em vista a diferença entre um indivíduo e outro, o estabelecimento de rotinas, de funções, e também estabelecer novas amizades, novas relações sociais, amigos e famílias do cônjuge. O modo como o casal vai experimentar essas tarefas de desenvolvimento vai implicar na qualidade do relacionamento, na satisfação da relação. E os fatores individuais que o indivíduo leva para o relacionamento também implicam nessa qualidade, como crença, capacidade de resolver problemas, expectativas, tudo isso influencia na qualidade da conjugalidade. A família é um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. Dentro de uma família existe sempre algum grau de parentesco. Membros de uma mesma família costumam compartilhar do mesmo sobrenome herdado de seus ascendentes diretos. A família é unida por múltiplos laços capazes de manter os membros moralmente, materialmente e reciprocamente durante uma vida e durante gerações. Podemos definir família como um conjunto invisível de exigências funcionais que organiza a interação dos membros da mesma, considerando igualmente como um sistema que opera através de padrões transacionais. Assim, no interior da família, os indivíduos podem constituir subsistemas, podendo estes ser formados por geração, sexo, interesse e ou função, havendo diferentes níveis de poder, onde os comportamentos de um membro afeta e influencia os outros membros. A família, como uma unidade social, enfrenta uma série de tarefas de desenvolvimento, diferindo o nível de parâmetros culturais, mas possuindo as mesmas raízes. A família assume uma estrutura característica. Por estrutura, entende-se uma forma de organização e disposição de um número de componentes que se interrelacionam de maneira específica e recorrente. Deste modo, a estrutura familiar compõe-se de um conjunto de indivíduos com condições e posições socialmente reconhecidas e com uma interação regular e recorrente, também a ela socialmente aprovada. A família pode então assumir uma estrutura nuclear ou conjugal, que consiste inicialmente na união de duas pessoas e nos seus filhos biológicos ou adotados, habitando num ambiente familiar comum. A estrutura nuclear tem uma grande capacidade de adaptação, reformulando a sua constituição quando necessário.